Eu penso que existem experiências que não cabem em palavra. Como assim? Sabe quando você vive algo tão único que parece impossível explicar? Você até tenta contar, mas quem não viveu não entende. Certas experiências são incomunicáveis. Olha que lindo isso. É como se faltasse linguagem, faltasse palavras, porque certas experiências são só suas. E elas são raras, não acontecem todo dia. Eu acho bonito isso. Experiências incomunicáveis. Caramba, forte isso. E aí entra a música, porque a música consegue traduzir o que a gente não consegue falar. Uma música que você já conhecia há algum tempo, de repente muda completamente. Você ouve a música, mas só entende de verdade quando você vive aquilo, porque aquela experiência, ela é incomunicável. E quando você ouve a música, depois você fala: "Caramba, tá falando exatamente o que eu senti naquele momento". É exatamente isso, né? É como se a música traduzisse aquilo que você não conseguia dizer. Coloque em palavras o seu sentimento. Que definição perfeita. E aí você consegue pegar aquela música Como é? e mandar pra alguém, tipo: "Ouve isso aqui, é exatamente assim que eu me sinto". Só que quem não viveu, a pessoa que não teve aquela experiência, vai ouvir e vai falar legal, bonita, e você vai ficar com cara de palhaço. Ela não sentiu aquilo que você sentiu, não viveu aquilo que você viveu, e aí você fala que música bonita, mas às vezes você só acha bonita, porque você ainda não viveu o que ela tá dizendo. Agora quando você vive, ela deixa de ser só bonita. Ela vira real. E aí você entende uma coisa: para alguém ter escrito aquilo exatamente, essa pessoa viveu ou chegou muito perto de viver. Ou ele teve um contato muito próximo com alguém que viveu, porque não dá para escrever sentimento de verdade sem sentir. Ou pelo fato dele ser um artista mesmo sem ter vivido, mesmo sem ter sentido, ele consegue ter a empatia para sentir aquela experiência, aquela saudade não sentida, aquela dor não vivida. Essa é a grande diferença do artista. Aquela pessoa que consegue ouvir uma história e viver aquilo como se fosse dele. Isso é arte de verdade. Ele entra na história de corpo e alma. Para ele não é só entretenimento, é uma experiência. E essa música, desde a primeira vez que eu ouvi, eu senti que tinha algo diferente ali. Um artista muito sensível, que traz letras profundas e que não canta só por cantar, ele sente o que tá dizendo. Essa música eu já salvei na minha playlist, mas é uma música que eu fiz minha, quase como uma oração, que eu penso: "Não dá pra alguém falar isso sem ter sentido, não dá pra falar de saudade sem ter vivido, não dá pra falar de solidão sem ter passado por ela". Essa música te pega? Demais, porque ela fala de coisas que todo mundo tenta esconder. Ela fala de amores, mas não daqueles amores perfeitos, fala do amor real. Dos medos também, medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. E isso aparece na música em cada verso. Você sente. Ela fala de solidão, mas daquela solidão silenciosa, que ninguém percebe. Ao mesmo tempo, ela fala das pequenas alegrias. Dos detalhes simples da vida. E qual música é essa? Metade, É. do Oswaldo Montenegro. Ele diz assim: "Olha que forte isso, que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que eu anseio". Que ele reconhece o medo. Ele não tenta fingir coragem, ele admite: "Eu tenho medo". Mas ele pede que a força desse medo não o impeça de enxergar aquilo que deseja viver. E isso é muito humano, porque todo mundo já sentiu isso, o medo crescendo e os sonhos diminuindo. É. O medo paralisa, né? Quando a força do medo fica maior do que a vontade de viver, maior do que a vontade de experimentar, maior do que a vontade de sentir. E essa música toca exatamente nisso, toca. Porque ela não fala só de tristeza, ela fala de continuar. Mesmo com medo que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Reconhecer a importância de partir, sabendo que a saudade faz parte da experiência e por onde eu estiver, isso não me diminui. Isso não reduz a minha experiência, Caramba. porque eu diria que o amor é portátil. Onde você vai, ele tá. Ele tá em você, desde que ele seja regado, que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como pré e nem repetidas com fervor. Você não precisa ficar repetindo o que eu disse, mas que elas sejam respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimento. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. E E isso ficou lindo, né? essa vontade de ir embora, quem nunca sentiu isso? Essa vontade de sumir.
De ir embora. Todo mundo já. Quem nunca, né? Quem nunca sentiu essa vontade de ir embora? E o pior é que você nem sabe pra onde iria. Você só sente. Você olha para a própria vida e pensa, se eu pudesse, eu ia embora daqui. Mas às vezes você não quer fugir do lugar, você quer fugir de você mesmo. E não dá. Porque pra onde você for, você tá. Por isso ele diz que essa minha vontade de ir embora Se transforme na calma e na paz que eu mereço. Por favor, que essa vontade de ir embora se converta em calma. porque metade de mim é o que eu penso, Razão. mas a outra metade é um vulcão. Isso define muita gente, né? E aí vem uma das partes mais humanas, que o medo da solidão te afaste. Leído. Esse reconhecimento do medo. Medo. Sim. E às vezes impede a gente de enxergar aquilo que deseja. O medo da solidão se afaste. Que o convívio comigo mesmo seja no mínimo suportável. Pedido simples, mas talvez o mais difícil. Deixa eu viver comigo, sem querer fugir de mim o tempo todo. Que a música que eu ouço ao longe, ainda que distante, o melhor, certo, é que ela seja linda, sim. Ainda que tristeza, Porque existem tristezas que são lindas. Existem. Se a gente tiver esse olhar sensível para a experiência, você vai perceber isso. Algumas tristezas são lindas, porque elas fazem o teu coração se tornar melhor. mais humilde, mais resignado, mais paciente consigo mesmo. Isso é forte. Às vezes, é necessário passar por algumas tristezas para encontrar um pouco de beleza. Caramba. Aí vem uma das partes mais profundas, que é a morte de tudo que eu acredito. Não me tape os ouvidos e a boca. Olha o peso disso. É mesmo que tudo aquilo em que eu acredito morra. Porque quando aquilo que você acredita acaba, você perde referência. Você começa a se perguntar: quem sou eu agora? Quais são minhas bases? O que ficou de mim? E para onde eu vou? E mesmo assim, ele pede para continuar ouvindo. Isso é forte. Exatamente. Não me tape os ouvidos. Não me deixa surdo para a vida. Não me deixa parar de sentir, mesmo depois da dor. E ele fala também: não me tape a boca. Então, porque enquanto existe voz, existe vida. E aí chega o verso, em que metade de mim é o que eu grito. Metade de nós é aquilo que explode, que sente, dói, que precisa ser dito. E a outra metade é silêncio. E talvez seja isso que faz essa música ser tão humana. Porque todo mundo, uma parte que grita e outra que ninguém vê.